Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do 1 mais 1, aquele podcast que eu, Luiz, gravo em cada episódio com um membro do Fórum Nerd, onde a gente seleciona algum tema que geralmente a gente não falaria no Não É Uma Cópia, e a gente discute, concorda ou não, depende do tema, com integrantes que são do Fórum Nerd. E hoje, meus amigos, eu estou com um integrante que já participou alguns programas atrás aqui com a gente. Ele que é um dos que mais cobrem da nossa equipe jogos, né? Que é o tema desse episódio. Eu estou aqui com o Parzi. Fala galera, aqui quem fala com vocês é Arthur Vale. Bora falar de uns games de super-heróis. Bora. Bom, pessoal, como o Parzi adiantou, o tema de hoje são jogos de super-heróis. E a gente começa logo depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre, acessem o nosso site, o forumnerd.com, o Oco Acento Agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da semana, além de críticas dos principais lançamentos, além de listas e artigos também. Siga o Fórum Nerd nas nossas redes sociais, no @Fórum Nerd no Instagram e no TikTok, no @nerd_fórum no Twitter. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube, onde a gente posta tantos podcasts quanto os vídeos sobre outros temas também, com o Parzi e o Charlie principalmente, né, que são os que mais fazem. E lá você pode ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Dê um like nos vídeos, que nos ajuda demais. E indique para os seus amigos. E você também pode, se preferir, seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for, onde tanto o 1 mais 1, quanto Não É Uma Cópia e o Pauta Quente, que são nossos 3 podcasts, também são lançados por lá. Hoje, né, a gente vai pegar um gancho que recentemente, há poucos dias, foi lançado um jogo que o Parzi está jogando, fez toda a cobertura no site, que é o novo jogo da Warner, né, de personagens da DC. Da Rocksteady, inclusive. Da Rocksteady, inclusive, verdade, bem lembrado, que é o jogo do Esquadrão Suicida. Parzi, você que está jogando ele, o que você pode adiantar pra gente aqui, pro pessoal que está ouvindo, né? Esse jogo que foi o grande chamariz, né, pra gente ter essa ideia de gravar esse episódio. O que você está achando de Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça? É esse o título, né? Primeiramente, eu já não acho que eu sou a melhor pessoa para falar desse jogo, principalmente porque eu tenho essa infama de ser o grande fanboy da DC e tudo, das coisas. Mas, assim, mesmo com isso, eu tento ser o mais, assim, imparcial possível quando se trata de jogo, porque eu gosto de avaliar, assim, os jogos pelo meu nível de divertimento. Se bem também que o Esquadrão Suicida é uma equipe dos quadrinhos que eu gosto bastante, é a minha favorita, inclusive. E assim, eu tenho esperado por esse jogo há um longo tempo. E pra ser sincero, eu não vou fingir que esse é o melhor jogo do mundo, ou o melhor jogo já feito, mas eu vou ser sincero com vocês, eu me diverti bastante jogando esse jogo. Olha, eu confesso que em toda a fase de notícias, esse jogo que foi adiado algumas vezes, quando teve os primeiros trailers, teasers, gameplays revelados, foi um jogo que eu achava que tinha grande chance de dar ruim, sabe? De ser um jogo que pudesse, por exemplo, você que tinha expectativa alta, de decepcionar você e esses jogadores que tanto esperavam esse jogo. Porém, depois que o jogo foi lançado, com algumas coisas que você comentava com a gente no grupo, de outros canais também que repercutiram bastante esse game, deixa claro que eu não joguei, né? Eu sou um fanboy safado da Nintendo, então eu não tenho outros consoles, e esse jogo infelizmente não saiu pro Switch, mas esse jogo ele me parece até ser divertido, me parece ser um jogo que, claro, não vai ser o melhor jogo da história dos super-heróis, mas me parece ter sido um jogo divertido, sim, os gráficos bonitos. Acho Com certeza. Acho que no final das contas ele é um jogo que talvez não decepcione, né? Não, é que é o seguinte, os gráficos do jogo realmente são muito bons. E tipo, eu tenho essa coisa com game que às vezes o que eu mais gosto de um game é só de analisar os gráficos. Às vezes eu gosto de, por exemplo, ir no menu, ver o modelo dos personagens, e daí quando eu dou zoom na textura, eu fico admirado com o nível de detalhes que eu vejo, e eu acho que Esquadrão Suicida não é um jogo que
é um jogo que definitivamente não decepciona nesse aspecto. Tipo, se você olhar as cutscenes do jogo e, assim, só prestar atenção no rosto da Arlequina, você vai ver como ela tá mais expressiva do que ela jamais teve no jogo em qualquer jogo da série Arkham. E eu fico surpresa porque em ver que tem gente achando que Arkham Knight tem gráficos melhores que Esquadrão Suicida, porque eu pessoalmente eu não acho que isso é verdade. Realmente talvez não seja, mas, parceiro, você me fez lembrar uma coisa que fazia tempo que eu não lembrava, que você é um fanboy da Arlequina, bem lembrado, viu? Eu tinha esquecido desse detalhe, que Mas você, o Charlie é o principal, né? E o Avast, vocês fazem o trio de fanboys da Arlequina aqui da nossa equipe. Principalmente o Avast, ó. Mas, o assim, Avast lidera. Mas deixa eu explicar. Tipo, o legal do jogo é porque você tem 4 personagens jogáveis, que são a Arlequina, o Tubarão-Rei, o Capitão Boomerang, o Pistoleiro. E daí eu sinto que o que realmente diferencia esses 4 personagens é a forma como eles se locomovem pela cidade de Metrópolis. E daí, de tempo em tempo, você tem vontade de trocar esses personagens. Tipo, por exemplo, eu tô com vontade de saltar por aí, eu vou pro Tubarão-Rei. Eu tô com vontade de usar super velocidade, eu vou usar o Capitão Boomerang. Eu tô com vontade de voar, eu vou usar o Pistoleiro. E, tipo, explorar Metrópolis e enfrentar os inimigos é uma experiência muito divertida. Mas o principal problema do jogo é que todas as missões se resumem a isso, sabe? Sim, pode ser que isso de repente até canse alguns jogadores, mas, Parzi, você citou um jogo que, não sei, né, mas eu tenho quase certeza que você vai citar. Deixa claro pro pessoal de casa que a ideia desse programa não é a gente eleger o melhor jogo, o jogo que a gente mais gostou de super-heróis, tá? Te dar dar pro pessoal um número 1. Mas é a gente citar os principais jogos, né? Pegando o gancho do lançamento, né, do jogo do Esquadrão Suicida. E você citou um jogo que eu tenho quase certeza que você, o nosso expert em jogos aqui do Fórum Nerd, citaria que é a franquia, né, do Batman Arkham. Com certeza, a gente não pode abordar esse tema de jogos de super-heróis sem mencionar essa trilogia. Exato. E lembrando também que algo que me faz gostar um pouquinho a mais é que essa trilogia agora chegou, né, nas principais versões, com as DLCs, para o Nintendo Switch. É um jogo que eu ainda não peguei, mas eu pretendo pegar, pretendo comprar. Parzi, dos jogos, quais são os seus... Você tem algum favorito dessa franquia? Ou você gosta de todos eles iguais? E por quê? Comenta um pouco pra gente, pro pessoal de casa. Olha, primeiramente que, tecnicamente, essa franquia é uma quadrilogia, porque existe um quarto jogo que as pessoas não costumam considerar porque ele não foi feito pela Rocksteady, e sim pela WB Montreal, que foi o Batman Arkham Origins, e foi um jogo que eu nunca joguei, mas deixando de lado isso, a maioria das pessoas, quando elas pensam no Batman Arkham, elas geralmente gostam de citar o Arkham City como o melhor, dessa trilogia, e eu entendo por quê, porque tipo, tem a história mais engajante, tem assim os melhores chefões mas assim, eu vou ter uma opinião que eu acho que é assim, uma opinião bem isolada, que eu acho que não é uma opinião que pessoas vão concordar muito comigo, mas eu acho que o Arkham Knight, o último jogo dessa trilogia, acaba sendo o melhor da franquia Batman Arkham, mas assim, é porque tem os poréns, porque, tipo, esse jogo, ele não tem a melhor história, ele definitivamente não tem os melhores chefões, mas eu acho que ele é o melhor da franquia porque ele é um jogo que melhor vende a proposta principal desses jogos, que é te colocar na posição do Batman. Porque, assim, é só nesse jogo onde você tem Gotham City toda para explorar, você pode dirigir o Batmóvel, você impede os planos dos vilões e leva eles para as cadeias, e tudo isso eu acho que acaba aqui adicionando muito na sua experiência de te colocar na posição do Batman. Sim, e Parzi, eu tô puxando aqui na minha memória, eu não vou ter certeza em qual episódio do Não É Uma Cópia, mas eles bem lá para trás, na época que a gente lançava esse programa semanalmente, você chegou a citar o Charada, né? Dessa trilogia Sim. em algum dos podcasts que a gente fez, você lembra disso? Aham. Você citou no quê? Dos personagens mais chatos? Eu não lembro. Sim. Como é que pode? Eu acho que o que mais irrita as pessoas nos jogos do Batman com certeza é o Charada, porque tem todo um procedimento chato de que, por exemplo, ele é um dos vilões que você pode enfrentar no jogo, só que ele sempre te coloca por um procedimento muito chato, onde você tem que solucionar charadas, coletar os troféus deles, destruir não sei quantos balões, destruir não sei quantos postos, só para você, enfim, considerar
conseguir chegar até ele e derrotar ele. E o mais chato disso é que cada troféu que você coleta dele, ele fica te provocando, que tipo, olha só, o meu intelecto superior te superou novamente, Cavaleiro das Trevas. E Bruce, deixa eu te contar uma coisa, que você nem vai acreditar. O quê? Me conte. O Charada, ele tá de volta no jogo do Esquadrão Suicida, e ele também tem desafios pra eles no jogo. Mas ele tá de volta no mesmo nível de chatice ou ele tá uma versão legal do personagem? Assim, ele ainda é um pouco. Ele ainda é um pouco irritante, mas eu não acho que os desafios são tão assim desagradáveis quanto eram nos jogos do Arkham. Porque, por exemplo, no Arkham City você tinha uns 400 troféus do Charada para coletar só para você poder ir atrás dele. Já no Esquadrão Suicida só tem uns 40, o que é um número bem mais razoável. Por isso que eu acho que não chega a ser tão assim irritante. Sim, e teve uma notícia também, Parzi, referente a essa nova versão, nova não, né, uma versão remasterizada, que chegou, como eu citei, para o Switch aqui recentemente, e também chegou para os outros consoles, que tem uma skin do Batman, né, o Batman lançado em 2022, o Batman do Robert Pattinson, né, Exatamente, e do Matt Reeves. Você chegou a jogar essa nova versão? É só o comecinho, mas é que é engraçado porque, tipo, o Arkham Knight, ele estreou em 2015 e antes do lançamento de Batman vs Superman. E na época, o Batman que as pessoas tinham em mente ainda era o do Christian Bale. E daí, assim, por questão de marketing, toda vez que o Batman aparecia assim na mídia dos jogos, eles colocavam o mesmo dublador do Christian Bale para dublar o Batman nesses outros jogos. E daí que é engraçado que se você coloca essa skin, é o Batman do Robert Pattinson com a voz do Batman do Christian Bale. Essa parte eu não sabia, mas você também me lembrou de uma coisa que eu também não tinha parado para pensar. Como esse primeiro jogo é de 2015, a galera tinha, e eu acho que a galera ainda continuou com a versão do Christian Bale, pelo menos até antes ali do lançamento do novo Batman, né? Lembrando que o Batman do Ben Affleck, apesar de eu não achar que é culpa dele, eu acho que dentro do que ele tinha em mãos, ele até que se saiu bem, mas os filmes não ajudaram ele em nada, né? O roteiro, por exemplo, de Batman vs Superman estraga aquele Batman, mas visualmente eu acho um bom Batman, acho que o Ben Affleck foi um bom Bruce Wayne. E tem skin do Batman do Ben Affleck no Arkham Knight também, mas eu acho impressionante, porque, por exemplo, eu acho que isso virou tendência, porque o primeiro jogo do Homem-Aranha, eles inventaram muito de adicionar muitas skins com o decorrer do tempo antes do lançamento do segundo jogo, mas assim, os fãs, depois do lançamento do último Batman do Robert Pattinson, os fãs ficaram insistindo tanto em colocar essa skin no jogo, mas eu pessoalmente achei que ia ser impossível, porque Arkham Knight, quando eles pediam isso, Arkham Knight tinha o quê? Uns 8 anos de idade. Eu não sei como é que eles iam conseguir atualizar um jogo assim que já tinha tudo isso só pra agradar os fãs, sabe? Sim, sim. E, Parzi, você que comentou também no começo do programa que tem a fama de ser também um fanboy safado da DC, mas nem só de jogos da DC, por exemplo, eu sei que você gosta. Você também é um grande fã, desculpa, dos jogos do Homem-Aranha, né? Esses jogos recentes da Sony, né? Exclusivos de PlayStation, que saiu pro PlayStation 4 inicialmente, hoje tem também pro PlayStation 5. Tô certo nessa parte? Cara, que da mesma forma como você é fanboy da Nintendo, eu também sou um grande sonista, fanboy da PlayStation mesmo. E, assim, Homem-Aranha, dentre o catálogo de jogos que assim, a PlayStation estava tendo, com Homem-Aranha, God of War, Uncharted, The Last of Us, claro que eu tinha que conseguir Homem-Aranha para minha coleção. Só que o problema é que tem essa chatice na dublagem, que eu não sei porquê. É porque a Marvel ela tá querendo normalizar os termos em inglês, então na dublagem eles ficam chamando os personagens, o nome dos personagens em inglês. Tipo, a gente não chama de Homem-Aranha, é Spider-Man. E fica. Assim, é chato, mas a gente se acostuma na medida do tempo. Mas, sem querer, assim, recriar o meme do IGN, mas assim como o Batman, o Arkham Knight, eu acho que é o jogo que melhor te coloca na posição do Batman, eu acho que o Homem-Aranha realmente também faz um ótimo trabalho em te colocar, em simular a experiência do Homem-Aranha para os jogadores. Sim, isso eu também acho, como eu já citei, né, não só nesse programa, em outros que a gente cita esse aspectos de jogos, o tema de videogame, eu nunca cheguei a jogar o Homem-Aranha, mas eu lembro que o primeiro, se eu não estiver enganado, eu acho que ele foi lançado em 2018 ou 19, né? 2018, isso. E eu lembro que eu acompanhei muito pelo YouTube. É óbvio que a experiência de você assistir alguém jogando e de você jogar são coisas completamente diferentes, né? A imersão que você tem no jogo. Mas eu assisti, né, diversos gameplays de
de youtubers, de canais que eu acompanho, e com certeza era um jogo que se eu tivesse um PlayStation 4 na época, né, nessa época ainda não havia lançado o PlayStation 5, seria um jogo que certamente eu teria, porque além de eu achar ele visualmente muito bonito, ele me parece que ele te dá uma imersão, uma experiência muito grande de você estar ali em Nova York, de você realmente ser o Homem-Aranha, sabe? Você Não, embarcar no. exatamente. E os jogos da PlayStation são muito bons nesse quesito de imersão, porque não só no Homem-Aranha, como também, por exemplo, no The Last of Us 2, por exemplo, que eu tava pensando isso, que outro dia eu tava tentando jogar, eu joguei o jogo de novo, e logo no comecinho, na primeira hora, onde acontece aquela, assim, aquela morte, que eu não sei se eu devia ou não devia dar spoiler não, mas, assim, toda vez que eu chego naquela parte, é uma cena muito difícil de se ver. E eu acho que é justamente porque a imersão é muito boa, porque você está vendo isso, tudo isso do ponto de vista da protagonista. E Homem-Aranha, assim, voltando para Homem-Aranha, não só é um ótimo exemplo de como adaptar um mundo de super-heróis para um formato de videogame, mas eu acho que também, eu acho que ele é a melhor adaptação de um Homem-Aranha nos tempos modernos. Sim, eu concordo plenamente. Sobre The Last of Us, que você estava comentando, eu acho que nem precisa se preocupar em spoiler. Eu acho que nessa altura, né, o segundo saiu em 2020, então, e com tanto de coisa que foi falada sobre esse jogo na época que saiu, acho que todo mundo realmente já sabia daquele fato, mesmo as pessoas que não jogaram. E Por causa disso. e sobre os jogos do Homem-Aranha, eu tenho uma curiosidade. Na época, quando eu era bem criança, eu tive o PlayStation 1 e tinha um jogo, né, que era o Spider-Man 2. Eu lembro que eu tinha ele, que era um jogo bem legal que eu jogava, mas eu não sei, eu não tenho uma referência se ele é considerado um bom jogo, né, do Cara, Homem. pelo que eu sei, esse Homem-Aranha 2, você tinha um clássico na sua coleção, Bruce, porque eu já ouvi falar muito bem desse Homem-Aranha 2. Então, Você já jogou a fase da pizza? da pizza? Putz, Pars, eu É. não lembro, porque ó, hoje eu estou com 32 anos de velhice. Na época que eu joguei esse jogo, eu devia ter uns 12 anos ou 13. Então, assim, a gente tava de um jogo de 20 anos atrás, assim, mais ou menos. Pode ser até um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas eu lembro que eu adorava o jogo, assim, eu tinha muito pouca experiência, né, pra saber se eu tava jogando realmente um jogo que valia a pena ser jogado ou um jogo ruim, né? Minha experiência era mínima na época. Então, mas eu lembro que assim eu me divertia, eu passava horas jogando. Eu lembro que, nossa, minha época que eu tava de férias da escola, assim, meu Deus, eu ficava a tarde inteira jogando esse jogo, era muito legal. E era uma época também que os filmes do Sanheim estavam super em alta, né? Eu acho que ali na época devia ser, talvez, que eu jogava entre o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2. Então, nossa, como eu me divertia naquele jogo e eu gostava. E ele tinha uma liberdade, né, que era bem legal de você poder saltar entre os prédios e você jogar até. Nossa, eu lembro que eu me divertia e eu imagino que deve ter sido uma experiência bem parecida para os jogadores mais jovens, né, que tiveram a oportunidade de jogar essa nova versão aí do Homem-Aranha pro PlayStation 4, né, e futuramente pro Play 5. E só lembrando que a desenvolvedora que fez esse Homem-Aranha mais recente, a Insomniac, ela também está trabalhando num jogo do Wolverine que exclusivo também para PlayStation 5, que eu tô bem empolgado para poder jogar, mas assim, é bem chato lembrar que, por exemplo, em novembro do ano passado, teve assim um pessoal bem sacana que hackeou o jogo, assim, que hackeou a Insomniac, que vazou dados desse jogo do Wolverine, vazou os próximos jogos do estúdio, não só isso, como eles também vazaram até mesmo informações pessoais dos funcionários, coisa que, assim, é uma atitude que eu pessoalmente acho extremamente abominável. Sim, eu também acho, além de ser uma coisa assim totalmente antiético, é errado, né? É errado de todas as formas. E, Parzi, eu sei também que, assim como você é um grande fanboy de James Gunn, né? Temos que citar ele nesse episódio, todo episódio que o Parzi tá, a gente tem que citar esse homem. Você também gosta muito do jogo dos Guardiões da Galáxia, né? Que é o jogo mais recente. Assim, esse jogo dos Guardiões da Galáxia foi uma enorme surpresa, porque eu acho que ninguém estava esperando que ele fosse bom para início de conversa. Isso porque ainda tinha o envolvimento da Square Enix, que era a desenvolvedora
que fez o Marvel's Avengers, que era aquele temível jogo que lançou todo bugado, deram uns visuais muito feios para os Vingadores e tudo. E, assim, sem falar que também, se você olhasse para o rosto do Peter Quill no jogo, você ia estranhar, porque ele também não era parecido com o Chris Pratt. E assim, também tinha um receio de que o Senhor das Estrelas ele ia ser o único personagem jogável no jogo, e quando você tinha uma equipe que já tinha o Rocket, já tinha o Groot, a Gamora e o Drax, mas para surpresa de muita gente, o jogo era single player, tinha uma história, tinha uma campanha completamente linear e, acima de tudo, acabou sendo um jogo muito bom, inclusive um jogo bem engraçado também. Eu acho que eu nunca ri tanto com um jogo quanto eu ri com esse dos Guardiões da Galáxia. Olha, eu confesso que de todos esses jogos, esse do Guardiões da Galáxia é o que eu menos tenho conhecimento, assim, eu obviamente não cheguei a jogar ele, e eu vi muito pouca coisa na época, mas fica uma dica importante para você que está em casa. No nosso site, na época que o jogo foi lançado, o Parzi fez uma crítica, né, em texto lá pro Fórum Nerd. Então, se você tiver o interesse de ler, se for um jogo que você tem um interesse em pegar para conhecer, para jogar e ter essa experiência, tem uma crítica muito boa do Parzi lá, né? Então fica a dica para você entrar no nosso site e conferir. Mas é um jogo que eu lembro que as pessoas gostaram bastante. Ele foi um jogo que teve não sei se um baita sucesso, um enorme sucesso, mas foi, né, um Infelizmente sucesso. não foi. O jogo infelizmente não fez sucesso. Então, mas curiosamente foi um jogo que as pessoas que deram uma chance pra ele acabaram gostando, né? Não foi um jogo que decepcionou muita gente. Eu só acho que a galera não ligou muito e não considerou muito comprar ele, né? É engraçado você mencionar também que o jogo, inclusive, ganhou a melhor narrativa no Game Awards no ano que ele saiu. E sabe o que é engraçado? Tipo, quando eu sinto que o Arkham Knight e o Homem-Aranha fazem um ótimo trabalho em fazer, assim, em te colocar na posição do Batman e do Homem-Aranha, o Guardião da Galáxia não necessariamente te faz sentir como Peter Quill, graças a Deus, inclusive, mas ele te dá a sensação de que você é membro de uma equipe. Legal, acho legal, assim, essa experiência, né, que o jogo passa pro jogador. E também, e foi curioso, né, que você citou do jogo não fazer sucesso, que foi algo que, por exemplo, nós gravando, né, esse episódio em 2024, a gente vendo os problemas que o universo da Marvel tem enfrentado em questão de tanto de qualidade dos filmes e em audiência. E Guardiões da Galáxia é uma franquia que se mantém, né? Por exemplo, foi uma das maiores bilheterias, foi a maior bilheteria de super-herói do ano passado, 2023, e é certamente hoje a maior franquia dentro do MCU. Bom. Né? É a maior franquia dentro do MCU. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se você for considerar, por exemplo, Capitão América, Homem de Ferro, são personagens que não fazem mais parte desse universo, né? Desde Vingadores Ultimato e os Guardiões da Galáxia, os três filmes, né? Os três filmes do diretor favorito do Parz, o James Gunn. E olha que milagre, hein, Parz? Eu citei esse diretor para você hoje, não foi nem você, ó. Estou orgulhoso. Não, mas é que é engraçado. O jogo dos Guardiões da Galáxia, ele tem muitas coisas que eles fazem diferentes dos filmes do James Gunn. Por exemplo, o Senhor das Estrelas e Amantes, eles não são irmãos. Eles não são irmãos nesse jogo. Tipo, porque, assim, mas, por exemplo, se o James Gunn tivesse revelado isso antes, eles provavelmente teriam inventado de fazer, mas é legal que eles fizeram isso diferente. Mas o jogo, ele tem muito dos elementos dos filmes do James Gunn, mas ainda assim eles fazem um monte de coisa diferente. E, assim, eu não sei explicar, mas, por exemplo, o Drax nos filmes, eu sempre achei ele insuportável, mas por algum motivo, eu gosto muito do Drax no jogo. E eu não sei por quê, porque ele não é muito diferente, sabe? Sim, mas você acha que no jogo, o que difere, por exemplo, o personagem no jogo do que nos filmes que faz, tipo, no jogo você conseguir gostar dele, nos filmes não? Você tem alguma ideia? Eu acho que é talvez seja por causa da imersão, e aí te reconhece ele mais como um companheiro. E também, eu acho que uma das minhas partes favoritas na história do jogo é o momento onde a gente tá tentando, tipo, resgatar ele no subconsciente dele, e ele tem um momento onde ele pode se despedir da família, que eu achei muito bonito. Bacana, bacana. Eu confesso que o Drax também não é um personagem do qual eu tenho muita aptidão nos filmes por ele, mas também não é um personagem que, nossa, eu detesto, eu falo, nossa, eu não suporto esse personagem, mas é um personagem que, sei lá, não me desce muito, eu acho ele irritante nos filmes, acho até forçado, sabe? Eu acho que tenta usar ele muito como alívio cômico, exageradamente, assim, eu acho que
acaba saindo um pouco do tom. E, Parzi, além desses 3 jogos, você acha que existem mais jogos que são importantes ser mencionados, que você colocaria ali na seleta prateleira dos melhores jogos de super-herói que a gente ainda não citou aqui? Assim, eu acho que teria. Obviamente, eu acho que também teria o Arkham City, mas eu acho que eu tô com mais vontade de falar assim, de mais jogos do Homem-Aranha que saíram recentemente. Porque, por exemplo, além do Spider-Man, poucos anos seguintes, inclusive um dos primeiros lançamentos do PlayStation 5 foi o jogo do Miles Morales. Assim, que eu imagino que o que aconteceu é que esse jogo, ele era para ser tipo uma DLC, mas ela ficou muito grande, mas muito grande, que acabaram que tiveram que transformar em um jogo. E resultando num jogo que teve uma história muito mais curta que o jogo do Peter Parker, mas em compensação, eu acho que eu gosto um pouco mais da gameplay do Miles do que eu gosto do Peter, sabe? Mas você diz, quando você gosta mais da gameplay, assim, você acha que as mecânicas do jogo, elas fluem melhor, ou melhores, ou você acha que é uma questão da história em conjunto com a experiência da jogabilidade? Eu acho que é questão de fluidez, porque, por exemplo, o Peter Parker, no primeiro jogo dele, ele já tem uma movimentação mais controlada, porque é um jogo onde o Peter Parker já tá como Homem-Aranha faz 8 anos, e o Miles Morales é ainda a história de um Homem-Aranha novato, então ele tem uma movimentação, mas as animações, da forma como ele se mexe, são mais desajustadas, sabe? Não exatamente a gameplay. Mas aí o que é legal é que, diferente do Peter Parker, o Miles Morales ele pode ficar invisível e assim, também tem os poderes de choque. E também isso culmina no jogo do Homem-Aranha 2, onde esses dois personagens são jogáveis, que eu confesso, eu ainda não joguei, mas eu ainda pretendo jogar eventualmente. E todo mundo tá dizendo que esse jogo foi incrível, que é um dos melhores jogos a serem lançados, mas que o mapa tá maior ainda, mas eu confesso que eu tenho esse receio de jogar e ser mais do mesmo do que eu já joguei nos 2 primeiros jogos, sabe? Sim, isso acontece também comigo, tanto em jogos, às vezes até como filmes, principalmente séries. Quando vou assistir, eu acabo deixando passar alguma coisa porque eu tenho medo sei lá, de repente a gente cria na nossa cabeça uma expectativa muito elevada e se aquele produto não bater com a expectativa que você tava, a gente vai ter a sensação de decepção. Parzi, só uma curiosidade, no jogo do Miles Morales, tem a participação do Peter? Tem. Tem, mas como personagem jogável ou uma participação pequena só na história? Claro que é com uma participação pequena, até porque no jogo do Miles você vai querer jogar com mais. Ah, mas agora que você mencionou, eu lembrei de uma coisa, de um ponto extremamente negativo no primeiro jogo do Homem-Aranha, que eles insistiram em trazer de volta no segundo, que era aquelas sessões onde a gente jogava com a Mary Jane e ela andava super devagarinho, tinha que explorar as áreas e tudo, e eu acho que muita gente detesta essas partes no jogo. Sim, porque o jogador ele fica acostumado com toda a mecânica de um personagem, aí quando altera, e eles obviamente alteram para dar aquela não é sensibilidade, aquela sensação, né, da diferença, a gente acaba estranhando. E isso tem diversos jogos, principalmente jogos que envolvem equipes, né, que uma hora você vai jogar com um personagem, depois com outra, depois com outro, vai indo, putz. Geralmente a gente sempre se acostuma com o primeiro ou os primeiros que a gente joga. E quando pega mais pra frente um terceiro ou quarto personagem, a gente estranha bastante. Mas É desses. porque, por exemplo, a gente joga Homem-Aranha, a gente quer jogar com Homem-Aranha, a gente não quer jogar com uma pessoa que não tem superpoderes. E também, eu achei que o pessoal da Insomnia, que eles iam levar em consideração esse criticismo e iam excluir esse elemento no 2, já que ele não estava no Miles Morales. Mas não, ao invés disso, eles insistiram em trazer essas partes de volta e agora eles inventaram de dar uma arma de choque para Mary Jane para dizer que ela ficou mais poderosa, mas eu pessoalmente acho que não deviam ter trago isso de volta, sabe? Sim, sim. Apesar de eu não ter jogado, eu acho bem coerente o que você tá falando. Eu concordo com você também. E, Pars, especificamente desses 4 jogos, né? A gente falou de 5, porque a gente começou falando, né, do mais novo lançamento do Esquadrão Suicida, mas os 4, né? O Batman, Arkham, o Homem-Aranha, o Miles Morales e o Guardiões da Galáxia. Você considera que esses 4 jogos, eles são do mesmo nível? Ou você acha que tem algum jogo que tem uma disparidade de outro, seja para melhor ou para pior? Ou você considera, sei lá, imaginando que você fosse dar uma nota, que todos eles teriam a mesma nota?
Não, eu acho que, por exemplo, todos esses jogos que eu mencionei são jogos que me diverti, que eu gostei bastante, que me divertiram, mas eu acho que uns são referências maiores que outros, porque, por exemplo, eu acho que muita gente vai recomendar mais os jogos do Batman e os jogos do Homem-Aranha do que os jogos de outros personagens, o que é uma coisa que eu pessoalmente acho muito chato, porque eu realmente acho que tem outros personagens que tem potencial para renderem jogos muito bons, tipo como por exemplo o Superman, que tem muita gente faz tempo pedido por um jogo dele. E lembrando que eu mencionei que vai ter um jogo do Wolverine e também tem um jogo da Mulher Maravilha que também está que tá em desenvolvimento. Ah, sim, esse universo ele é muito rico, ele é muito vasto, e se a gente parar pra pensar, ele foi muito pouco explorado, né? É. Porque, pô, você colocar um jogo do Superman, ainda mais com a tecnologia avançada como está hoje, né? Você colocar, pô, colocando uma boa desenvolvedora, fazendo o jogo realmente com capricho e não com descaso, como foi o jogo que você citou aqui há alguns minutos atrás, por exemplo, aquele jogo dos Vingadores, aquele jogo é muito preguiçoso, assim, é É. muito preguiçoso. Fazendo com uma equipe competente, fazendo com carinho, né, e com bons profissionais, porra, dá para fazer um puta jogo É. do Superman. Algo que eu acho legal também mencionar é assim, a gente tá comentando dos jogos, né, que a gente acha que são jogos referências dessa parte, mas existem outros jogos que a gente não comentou que também são muito legais. Por exemplo, eu mais novo gostava muito de jogar Marvel vs Capcom. Eu não sei se você chegou a jogar, Parzi, um jogo de Não, luta. os jogos de herói que eu jogava quando eu era criança era Disney Infinity e Lego Batman. Disney Infinity era aquele jogo que você podia pegar vários personagens realmente da Disney, tipo Jack Sparrow. Esse mesmo, eram bonequinhos que a gente colocava numa plataforma e eles apareciam no jogo, era muito legal. Nossa, eu lembro que, se eu não tiver enganado, eu acho que na época que eu tinha o Wii. Nintendista safado, né? Tá sempre, é É. sempre a referência a um videogame da Nintendo. Eu era doido pra comprar esse jogo, mas como ele tinha esses bonequinhos, ele era mais caro, né? Do que o Uhum. normal, aí eu acabei não comprando. Mas também tem outros jogos que são legais a gente citar, por exemplo, um jogo que eu sei que você gosta, que é Injustice. Tipo, Injustice. Tem muito fã da DC hoje em dia que. Cara, eu já vou dizer, eu sou fã da DC, mas eu tenho que concordar que o pessoal. Que esse meu povo tem sido muito chato ultimamente, porque eu acho que eles gostam muito de fazer críticas referentes a tudo. E Injustice é uma história que eles estão querendo muito convencer as pessoas de que é ruim, é péssima. E, tipo, não que eles estejam totalmente errados, porque Injustice, eu acho que é uma história que devia ser enxergada mais como um Elseworlds mesmo, não como referência para como esses personagens deveriam ser. Até porque eu acho que muita gente concorda que o Injustice tem a pior versão da Mulher Maravilha já feita. Mas assim, se você pegar. Eu lembro que o primeiro Injustice, o legal dele era que muita gente tava jogando e só para fazer disputa mesmo, entre amigos e perguntar: olha só, quer apostar quanto? Que o Batman vence do Superman, ou a Mulher Maravilha vence do Aquaman, ou o Flash vence do Lanterna Verde. E eu acho que esse jogo. Por ser um jogo de luta, o legal do Injustice era isso: você ter os personagens da DC duelando entre si. Sim, eu também acho e eu concordo plenamente com o que você falou referente a essa questão da galera levar muito esse jogo como referência, como algo que a DC teria que levar em consideração para outras mídias, né? Como, por exemplo, cinema, que é uma mídia. Aí eu discordo plenamente. Eu acho que o pessoal deveria encarar como um jogo bom, que de fato ele foi, mas com um jogo que ele não precisa ser a realidade, ele não precisa ser o carro-chefe, você seguir as referências que ali existem para outras mídias, realmente encarar como a gente encara, por exemplo, o filme do Coringa. É um Elseworld, se passa num outro universo, vamos dizer assim, e tá tudo certo, a gente não precisa colocar aquele personagem, no caso do Injustice, aqueles personagens, aquelas versões dos personagens como referências, e sim como algo mais à parte. Também acho válido a gente mencionar aqui, por exemplo, que existe alguns jogos Lego, né, que tem tanto os da Marvel quanto da DC. Eu já comentei outras vezes, por exemplo, que eu só tive experiência com o jogo Lego uma vez, e curiosamente foi o DC Super Vilões, que eu sei que ele não é uma referência, né, nessa área. Ele, por exemplo, não é o melhor jogo Lego nem da DC, né, e da Marvel também não, mas foi um jogo que é bem legal, que você pode controlar o Coringa, você pode controlar a Arlequina, você pode controlar a Mulher Gato, você pode controlar diversos e diversos personagens icônicos, como Lex Luthor, por exemplo, o Pinguim, enfim, entre outros personagens icônicos.
da vasta galeria de vilões da DC, e é bem legal. E você também, além disso, você também controla a Liga da Justiça, né? Que o jogo, ele se baseia com a Liga da Justiça original sendo Não, sequestrada. Bruce. Bruce, eu lembro uma coisa que você vai achar um pouco estranho. A história do Lego DC Super Vilões, por incrível que pareça, ela é baseada num arco dos 952, que era a mesma proposta. O Sindicato do Crime invade a Terra 1, se livra da Liga da Justiça, e os vilões têm que derrotar eles agora. Sim, exatamente. E é bem legal, eu acho essa história bem É legal. Vilania Eterna o nome desse arco, inclusive. Sim, e o jogo ele é bem legal, ele é bem gostosinho. Tem outros jogos Lego, assim, que adaptam histórias de super-heróis que você acha que vale a pena mencionar, Parzi? Cara, em adaptação, assim, os outros jogos da Lego, eles não são necessariamente adaptações de histórias dos quadrinhos, mas, tipo, eu já joguei o Lego Batman 2 também, só pra ver como é que era, e, assim, tinha uma mecânica de voo meio complicada, mas era divertido de se jogar também, mas, assim, um jogo que eu tenho uma afeição enorme por, assim, era o Lego Batman 3, porque eu joguei demais esse jogo com meu irmão. Sim, sim. E uma coisa que por essa única experiência que eu tive dos jogos Lego, que eles são jogos que a mecânica, né, a forma de você jogar, ela é bem simples, né? Lembrando que também a franquia Lego, ela opta por ter também um público infantil jogando, então não é nada muito, muito complexo, muito complicado de se jogar, mas é uma fórmula bem gostosinha, né? Se jogar, é um jogo que você pega, você parou pra jogar, ele te prende, e você fica horas ali jogando até você zerar a campanha, e depois campanhas são liberadas depois de zerar. Parzi, queria muito, muito, muito agradecer você, que é a segunda vez que grava aqui, né, no 1 mais 1 comigo. Lembrando que se você aí de casa é a primeira vez, você está conhecendo o Fórum Nerd, está conhecendo o nosso canal, esse programa, se inscreve no nosso canal, acompanhe. O Parzi também gravou um episódio, eu não me recordo o número dele, 1 mais 1, onde a gente fala sobre as séries do universo Arrow, né, o Arrowverse, séries da DC. E com certeza você não precisa acompanhar as séries do Arrowverse, a gente indica que você compre os jogos que a gente falou aqui, que são experiências muito melhores. Exatamente. E você vai ser muito feliz. Parzi, obrigado, né, novamente por gravar esse episódio comigo. Sempre muito bom gravar 1 mais 1 com você, ou o Pauta Quente, que você vira e mexe, grava comigo e com o Charlie. E também ou não é uma cópia. Muito bom. Obrigado mesmo, Parzi. Não, prazer foi todo meu, Bruce. E é isso. Pessoal, eu queria muito, muito, muito agradecer vocês que nos ouvem, vocês que estão nos ouvindo pela primeira vez. Acompanhem o Fórum Nerd, tanto o nosso site, quanto o nosso canal do YouTube, o nosso TikTok, o nosso Instagram, o nosso Twitter. Em todas as redes sociais a gente tem conteúdos específicos dela, então nos sigam, nos acompanhem, que a gente faz muita coisa legal. Em breve a gente retorna com mais um episódio do 1 mais 1, mas acompanhem que semanalmente o Pauta Quente é lançado, com uma certa frequência, não necessariamente tão regular assim, mas a gente sempre também lança ou não é uma cópia quando tem um grande lançamento, quando tem alguma pauta que a gente decide gravar, como a gente decidiu recentemente gravar uma pauta de grandes diretores, a gente falou do David Fincher, futuramente a gente vai falar de outros. Então é isso, pessoal, acompanhe nosso trabalho, muito obrigado aí pela audiência, obrigado por vocês que nos prestigiam. E é isso, pessoal, valeu, até a próxima, fiquem com Deus, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.